Mais uma semana com mais um capítulo bombástico de One Piece. Cara, foi bomba atrás de bomba nesse capítulo. Meu Deus do céu, esse vai ser um dos que a gente vai reler e reler conforme o tempo for passando. Porque o que teve de revelação de coisa nele, velho, não tá no esquema. Galera, só se preparem, já dá o like do bug, se inscrevam no canal pra se tornar um nerd de palha. Ativa o sininho de Xandora, porque hoje esse capítulo foi de lascar, hein? Então, sem mais delongas, bora lá! E voltamos para o ponto onde o último capítulo terminou, depois dos grandes e fantásticos golpes de Sandy e Zoro no King e no Queen. Entretanto, como o próprio Queen diz, as calamidades possuem uma resistência inesgotável. Será preciso muito mais poder para derrotá-lo. Eu me pergunto até se as duas vezes não são despertadas, hein? Será? Talvez. Mas a partir daqui é quando as bombas desse capítulo são jogadas. Antes de tudo, temos o retorno do grande Kawamatsu e do vovô Ryo, que estão impedindo ali os samurais e os aliados do Kaido de interferirem na luta do Sandy e do Zoro. Daí mudamos o foco agora para o Marco, observando a luta e recordando de informações que o Barba Branca contou para ele, e o bando, no geral, no passado, sobre a terra que existia em cima da Red Line. Que não se dizia respeito a Mary Joyce, mas sim a uma terra que existia num passado distante, a Terra dos Deuses. E no primeiro momento eu já pensei God Valley. O Vale dos Deuses, então pode ser que tenha alguma relação, talvez, mas acredito que não, é tipo outro lugar mesmo. E depois do capítulo passado, com a revelação da raça do King, dos Conjuradores de Fogo que viviam em cima da Red Line, eu encontrei algumas outras informações que eu não fazia ideia que existiam, mas que a galera da internet já tinha noção daquilo. No Databook Green, e mais recentemente na One Piece Magazine número 9, continham alguns esboços que o Oda fez, lá na época de Logtown, de locais do mundo de One Piece que hoje já são canonizados na obra, porém, um desses locais ainda não foi apresentado, que seria um local chamado de King's House, ou a Casa do Rei, ou a Casa dos Reis, e também um que era conhecido como Corkwood, que se encontravam ali em cima da Red Line. Então, possivelmente, o Oda pode estar trazendo essas referências para a obra agora, e finalmente canonizando elas. Nos resta saber o que mais ele guarda, e o que tudo isso se relaciona com o King e a sua raça, que inclusive pode ter sido mencionado o nome da raça dele nesse capítulo, né? E mais, a pergunta que o Marco faz pro Izo depois que o Marco é salvo por ele é bastante interessante. Diga, Izo, você acredita nos deuses? Voltamos o foco agora pro Sandy e pro Zoro contra a praga e o incêndio, onde mais algumas bombas são jogadas na nossa cara. Por sinal, devo dizer que é gostoso demais ver os dois lutando juntos e protegendo um ao outro, mesmo que, ao mesmo tempo, um fique implicando com o outro. Enfim, Zoro percebe que há algo de errado ali com o Sandy e o Sandy tá sentindo seu corpo estranho, desde a última vez que ele usou a Raid Suit, o traje de batalha dele. E apesar do Zoro fazer um comentário simples sobre a sobrancelha do Sandy e que aparentemente não queria dizer nada, é algo que vale a pena ser observado. Porque, vamos lá, já existiam muitas teorias, e já existem também muitas teorias, que fazem bastante sentido a respeito do Sandy e do seu fator linhagem. O Judge, aquele merda, implantou nos filhos dele, quando a Sora estava grávida, um aprimoramento que os tornaria super-humanos, né? Dele manipulando o fator linhagem. Porém, com um efeito colateral, que não existiria qualquer traço de emoções humanas nos filhos dele. A Sora era contra isso e tomou uma droga para que esse fator linhagem fosse inibido e seus filhos fossem humanos normais e crescessem como humanos normais. Porém, a custo da vida dela também, porque ela adoeceu depois e veio a falecer mais tarde, né? Infelizmente, esse plano não funcionou 100%. O Ichiji, o Niji e o Yonji nasceram humanos superpoderosos e sem qualquer traço de emoção, empatia e gentileza. A Reiju, mesmo nascendo uma super-humana, possuía suas emoções ainda, mas ainda obedecia às ordens do pai dela. E o Sandy aparentemente era o único normal dentre os quatro.
Entretanto, mesmo que a Sora tenha inibido esse fator, ele ainda poderia existir dentro do corpo do Sanji, apenas ali esperando o momento para ser despertado. E parece que é com isso que o Oda tá flertando nesse capítulo. E algo que eu também li na internet e que eu nunca vou esquecer e que pra mim faz todo sentido é que a sobrancelha do Sanji lembra muito as espirais das Akuma no Mi. As Akumas no Mi mexem com o fator de linhagem do usuário. O Judge fez experimentos com esse fator. E o Oda já disse uma vez em um SBS que a sobrancelha do Sanji continha um grande segredo. Inclusive o Queen menciona como que um humano pode explodir em chamas e menciona o nome Lunária. E no quadrinho seguinte o King faz um olhar misterioso. Coincidência? Acho que não. Será que o nome Lunária é o nome da raça do King? A raça de, como diz o Marco, dos deuses? Porém, mesmo que o Sanji diga para o Queen que ele é um ser humano normal e seja diferente dos irmãos dele, em algum momento talvez esse fator desperte e ele perceba que ele não é tão diferente assim dos irmãos dele. Que mesmo que ele tente se desvencilhar da sua antiga família, mais parecido com eles ele vai ficando. Entretanto, diferente deles, o Sanji é gentil, tem empatia. Tem pessoas que ele realmente ama e daria a vida para proteger. E tem um sonho para conquistar. Mesmo que ele renegue o nome que ele tem da família dele, ele ainda é um Smoke. Querendo ou não, ele é um Smoke. Mas ele vai ser um Smoke muito melhor e superior a todos os outros. E eu peço para que a Sora seja a referência dele. E a luz para ele perceber que esse poder que talvez ele desperte não seja um fardo, mas sim uma arma que vai ajudá-lo não só a conquistar o sonho dele, como do Luffy, como dos outros membros do bando. E mais, a Sora sacrificou a vida dela por ele. Pelo menos para um dos filhos dela manter as emoções dela. E ela conseguiu. Não importa o que aconteça, o Sanji não vai perder isso. Ele não vai perder as emoções dele, ele não vai perder a gentileza dele, ele não vai perder a empatia dele. A Sora conseguiu. O Sanji apenas vai ganhar um poder que pode ser atrelado à família dele, mas que ele pode relacionar muito mais à mãe dele do que ao pai dele. Pelo menos é assim que eu enxergo esse arco que o Oda parece estar tentando construir para o Sanji. Esse vai ser um novo dilema na vida dele. Pelo menos é o que eu acho, né? Mas precisamos aguardar os próximos capítulos para ver como é que isso vai ser desenvolvido mais. De volta ao capítulo com o Sanji girando e rodando, pegando fogo, trocando golpes contra o Queen, ele volta a mencionar sobre sua tecnologia e como ela é superior à do Vegapunk. E que mais uma vez pode ser uma pista de que o Frank realmente assimile essa tecnologia no corpo dele, né? Afinal, há capítulos atrás o Sanji havia cantado essa bola. E a disputa de King e Zoro também continua, com o King usando a sua lâmina, que se assemelha muito com a do Sasaki, que ele usa para separar o Zoro das suas espadas. E aqui percebemos que o Incêndio usa todo e qualquer tipo de método para ganhar uma batalha. Ele tenta dar soco, dar chute no Zoro, mas o Zoro ainda assim defende com a boca. Pega a espada que ele tá com ele na boca, ele pega e defende ainda o golpe. E aqui vem a próxima bomba, né? Quando o Kawamatsu e o Hogoro comentam a respeito do Zoro e como eles não protestaram muito quando a Hiyori ofereceu ao Zoro a Ema. Porque eles viram que o Zoro os lembrava muito do antigo daimyo de Ringo, o Oshimaru. Mencionando também da descendência do Shimotsuki Ryuma com o Shimotsuki Oshimaru. Foi Zoro quem trouxe a Shusui, a espada do Ryuma, de volta para o Wano. Tudo podendo ser uma grande obra do destino. Afinal, Ryuma era um samurai de um olho só. O Oda já havia dado pistas sobre essa relação interessante que o Zoro tem com os Shimotsuki. No SBS do volume 96, onde um leitor questionou sobre os vários personagens que detinham o nome dos Shimotsuki, que não por coincidência, o Zoro foi quem interagiu com todos eles de algum modo, né? Shimotsuki Kozaburo foi o ferreiro e espadachim que forjou a Ema, que agora está nas mãos do Zoro. O Yasuye era um Shimotsuki também, e junto com o Zoro eles criaram um laço. O Oshimaru era o antigo daimyo de Ringo, e o Onimaru, o companheiro do Oshimaru, já enfrentou o Zoro quando ele se passava por Gyukimaru. O Zoro enfrentou o Ryuma lá em Thriller Bark e ficou com a sua espada.
O mestre do Zoro era o Shimotsuki Koshiro. E a sua rival e amiga era Shimotsuki Kuina, que é a filha do Koshiro e neta do Kozaburo. E a vila em que o Zoro treinava era a Vila Shimotsuki. Então parece que finalmente, talvez, o Oda vai aprofundar, mesmo que seja a conta-gotas, o passado do Zoro. Talvez ele sendo também um Shimotsuki, descendente de algum dessa galera aí. E logo depois acompanhamos as outras batalhas que estão acontecendo ao redor de Wano. Inuarashi versus Jack. O Lorde dos Minks não se abala, mesmo já ferido de sua última luta contra o Kaido, ainda mantém suas forças e convicções como um dos bainhas de Oden e mais uma vez reforça que o amanhecer está próximo de acontecer para Wano, assumindo a sua forma Sulong graças ao buraco feito na luta contra o Kaido, né? E é legal mencionar, que eu não tinha percebido antes, eu fui perceber depois que eu li mais uma vez o capítulo, é que o Jack tá na forma híbrida dele, né? E que forma híbrida bizarra, parece meio um centauro, sei lá. Forma híbrida loucona, nem parece que é. Outro detalhe interessante que vale observar é o cadáver, ou o corpo jogado no chão do Ashura Doji, ali depois que o Inuarashi joga o Jack pra fora da sala dos tesouros. Será que o corpo vai acordar? Ou será que Ashura Doji está realmente morto? Fica aí, né? E Nekomamushi faz a mesma coisa que o Inuarashi fez, assumindo sua forma Sulong também, para dar um fim de uma vez por todas no Perospero. Coitado, né? Coitado do Perospero. O Nekomamushi ainda faz um pedido pro Pedro pegar uma bebida e assistir a última lua que Perospero verá na vida dele. Mano, perfeito, maravilhoso. Coitado do Perospero, já era, né? Inclusive, vale mencionar que a Carrot e a Wanda finalmente dão as caras novamente, mesmo que seja uma página, né? E estão ali, por perto ali do confronto entre os dois. E ainda temos a luta dos ninjas, Raizou e Fukurokuju, que ainda zomba dos bainhas por seguirem uma criança. E o Raizou diz nessa luta sobre o amadurecimento de Momonosuke e como o Wano irá moldar o crescimento do futuro Shogun. Mesmo eles, os bainhas que eram baderneiros no passado, amadureceram e se tornaram grandes samurais. Esta esperança não pode ser perdida. E é esse o gancho para a última coisa bombástica que aconteceu nesse capítulo. Retornamos ao Porto Tokage com os Piratas Heart e Caribou assustados porque aparentemente Kaido está entre eles. Ou melhor dizendo, Momonosuke está entre eles. Numa página dupla impecável dele diante do Ruffy, que relembra do primeiro encontro que eles tiveram e já entende que é ele. Vale estar que esta forma dragão do Momo é, sem tirar nem pôr, idêntica ao dragão que o Oda fez na Color Spread do capítulo 310. Nessa Color Spread também vemos o primeiro vislumbre do símbolo do clã Kozuki, um foreshadowing mais do que esperado por muitos, né? E finalmente está concretizado. Shinobu seguiu as ordens do Momonosuke para envelhecê-lo para a idade que ele teria atualmente, né? 28 anos. Ela, em pranto, se emociona, pois o Momo se assemelha muito... Bem, provavelmente ela iria dizer ao Oden. Tá merda, cara. Nossa senhora. Eu acho que agora, no 1024, o Oda vai mostrar o visual que o Momo ficou depois que ele amadureceu. E cheios de determinação, Ruffy convida Momo para juntos eles tomarem o ano de volta das garras do Kaido. Pois é, galera, esse capítulo foi de arrepiar, cheio de bomba. Eu imaginava que o Oda deixaria o Momo e o Ruffy pro próximo capítulo, que fecharia mais um volume, né? Mas felizmente ele adiantou e o moleque tá lindo na forma dragão. Nossa senhora, esse capítulo foi recheado de informação e eu fico imaginando o próximo, do que vai vir, né? Meu Deus, porque fechamento de volume sempre tem coisa bombástica, dependendo. Mas e vocês? O que vocês acham que vai vir no capítulo que vem? E o que acharam do capítulo de hoje? Deixem nos comentários que eu quero saber qual a opinião de vocês. No mais, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal que vocês vão me ajudar bastante. Um beijão pra todos vocês, um abração bem forte, se cuidem e até a próxima.